Estamos aqui, já começamos feliz da vida. E a gente tocou um negócio aqui que é o seguinte: tem que entregar mais ou menos. Se entregar tudo, o YouTube vai. Vai só no chute Você na tá canela. ligado, você tá ligado que aquela música, não é aquela música? É, mas tá um pouquinho. Tem que ficar diferente. Se ficar igual. Galera, hoje a gente tá aqui com o nosso. Percy. Que isso, né, velho? O cara da guitarra na cidade. Que isso, tá maluco? Você era no Brasil, né? Pô, não, pô. Mas tipo assim, eu lembro desde pequeno aqui na cidade. Ah, porque ele vai começar com a coisa da nostalgia. Não, Eu não queria te chamar de velho. Não é velho, aqui, pô. Não porque- é velho. Pô, Mas, bicho. pô, esse cara aqui é referência. Referência. Já tocou com grandes nomes da música nacional. Só gigante. E além disso, referência na cidade. Tá maluco. Estamos falando do Rogério Percy. Bicho, Pô, obrigado prazer aí tá aqui, meu irmão. pela presença, por aceitar esse convite. Uma honra Porra, inenarrável Inexorável. ter esse cara aqui hoje. Percy é um baita de um guitarrista, né? Eu conheço o Percy há muito tempo e sempre que eu assisti você tocar, eu ficava assim, velho, que bom gosto, bicho. De E o terra. Percy é o seguinte, ele tem o negócio do bom gosto, mas quando tem que descer amor, ele vem Claro. sem pena, tipo assim. E uma coisa que me impressiona no teu play, cara, sempre que eu te vi tocar assim, é a clareza do teu som, assim, a limpeza do teu som, né? Assim, essa coisa de... Porque a gente que é músico, a gente tá sempre em busca de coisa que te agrade. Não é o cara que é 200 mil notas por segundo, ou também não é um cara que toca... Mas o cara que tu ouve e fala assim, bicho, ele sabe o que tá fazendo. É saber dosar, né? Saber dosar. É, que tem guitarristas assim que não é questão de gosto, pessoal. Claro. O cara tá lá, que nem você falou, dando 200 mil notas por segundo, ok, mas eu fico esperando ele dar aquela nota bonita e não dá. É. E já tem outros também que o cara, pô, tem aquela elegância bonita e tudo, tocando bonito, Espera uma... mas tem aquela horinha que tem Chute que no dar calcanhar, né? Sente aquela falta. maldade, né? mesmo que não seja em velocidade, mas que seja sim. naquela patada, daquela nota mais... Sim. Mesmo que não seja afinado, isso que é o mais engraçado. Você pega os guitarristas antigos, Pô, que hoje em dia tem sensacional. essa preocupação muito grande, né, do play ser perfeito, assim. Eu até estava vendo a conversa, a resenha tua com... Como é que é o nome dele? Aliás, eu não conhecia, achei maravilhoso. Johnny ele tocando Mafra? guitarra. Não, O Aroeira. O Aroeira. Aroeira. Porra, toca Pô, muito. brother. E ele estava falando exatamente essa questão. A galera, hoje em dia, agora que ele se entregou lá, o Fractal, né? Sim, agora ele se entregou. Mas é curioso, cara, porque a gente, a vida inteira, a gente é acostumado a tocar com amp. E você via tocar... nas gigs de hoje em dia, tem que tocar ou com algum artista, ou que seja da igreja, 99% a galera tá com fone Com ouvindo. fone. Isso pro guitarrista, para mim, é péssimo. É péssimo. Eu sou velho, fui acostumado com o amplificador ventando nas minhas costas. E ser bom demais, né? Então eu toco assim, te juro, eu devo tocar uns 30% ou 40% a menos se eu tô tocando De fone. de fone. Cara, e essa coisa é muito louco. Desculpa. Desculpa. Não, mas não tem jeito. Desculpa. Pô, já falando nessa história, assim, cara, como que... Já quero começar aí, cara, porque a resenha aqui, a ideia é de bater um papo mesmo e Isso. falar sobre isso. Como que você enxerga isso hoje? Cara, a gente sabe que é muito necessário para algumas coisas, mas como que se enxerga hoje essa coisa do digital vir com essa força, né? Porque eu, particularmente, prefiro o analógico também. Sim. E meu sonho era poder viajar com um amplificador. Com o amp, o pedal. Aquela que negócio ventando, né? Pô, coisa Sim. maravilhosa. Só que a gente sabe que hoje, raramente a gente pega um amp funcionando na estrada. Na estrada, né? Funcionando de forma. Você provavelmente já passou muito por isso. E a gente sempre tenta achar uma forma de facilitar a nossa vida, né? Como que você enxerga essa coisa hoje do digital e já começando aqui logo na pancadaria? Não, Digital- já é polêmica, já é sim, polêmica né? aqui. Digital e analógico, cara. Pois pra você. é, cara. Uma coisa bem clara. Normalmente os caras que vêm aqui são músicos que são evangélicos. O Percy não é evangélico. E você acaba tocando um outro tipo de música. Isso vai ser Isso, legal, isso. porque a galera aqui, não sei se você conhece esse termo aqui no meio gospel, tem muita coisa do worship que a gente fala Sim, muito, lógico. que é um pop, que o U2 já fazia isso Sim. maravilhosamente bem, e as bandas gringas fazem isso, assim, não só as bandas, tem muito músico brasileiro que faz isso muito bem também, mas é uma referência muito boa, são esses caras gringos com um som maravilhoso de guitarra. Os caras Sim. eles têm um cuidado muito grande, não tem nada muito difícil, mas tem um cuidado muito grande com o som, né? Isso. Então, e você vai vir hoje um cara que toca uma outra música, uma outra vertente, vai ser muito legal esse papo, porque a gente vai chegar nesse É um outro universo, né? universo. Assim, por eu não ser desse Segmento, né? Exatamente, desse nicho, né, de guitarristas. Assim, eu vejo hoje em dia a galera tocando
maravilhosamente bem, mas é outro conceito. É outro conceito. Que nem ele falou do worship, são muita coisa de delay, reverb, Muitas ambiências, né? muita ambiência, que é totalmente diferente do que eu toco. Eu já gosto de tocar mais limpo. Mas por quê? Porque eu venho de uma escola antiga, até, assim, tendo como referência o papo que você teve com ele, que é a questão, tipo assim, não, eu não vou me render porque eu sou assim e acabou. Não, se eu tiver que gravar, Claro. eu vou ter que gravar do jeito que tiver que ser gravado. E não tenho nenhum problema com o digital. Eu não tive a oportunidade ainda de estar trabalhando nessa onda de fractal, de camper, enfim. Mas, por quê? Hoje em dia, assim, eu toquei com muitos artistas, mas hoje em dia, depois de pandemia, enfim, eu também, com filha pequena, peguei mais em casa e estou tocando mais em bares e dando minhas aulas. Cara, infelizmente, aqui, qual é a casa que você fala assim, porra, eu tenho um baita PA, um som? Não tem. Aí o que acontece? Eu vou chegar lá com um fractal. Vou ligar lá, o PA não vai falar, não vai responder. Segundo, eu não vou estar confortável porque eu não vou estar me ouvindo. Sim. Eu tenho que estar bem monitorado. Então, numa situação que nem eu tocava com o Erasmo, que eu tinha uma estrutura, hoje em dia eu teria. Entendeu? Porque sem problema nenhum. Porque disso, lá no Erasmo mesmo chegou uma época que a gente já não estava mais tocando com amp no palco. Né? Ou estava tocando com simulação, ou estava tocando com amp fora do palco. Você, botava amp microfonado fora do palco e a gente ouvia que... Tudo em ear já, né? Tudo em ear. Até mesmo porque o Erasmo já não tinha tanta voz, né? E o palco era mais baixo. E para você ter aquele som de guitarra, tem que estar mais alto. Direito. Que é aonde entra o digital. Que você está com o volume desse tamanho, com a pressão que como se estivesse no volume máximo. Então, eu não tenho nada contra, pelo contrário. Inclusive, a gente estava conversando na hora que eu cheguei, as maluquices, né, que eu faço. Enquanto o pessoal está com uma coisa nova, eu comprei uma coisa, mas assim, que voltei lá atrás, há 30 anos, e comprei a GT5. Eu falei, cara, GT5. Aí eu descobri as ferramentas, enfim. Ontem, eu estava testando ela, desligando a simulação de gabinete, usando o pré, que pré, cara, na boa, não vai mudar tanta coisa assim. Eu passei por um IR. Cara, mas ela mudou assim, absurdamente, né? Ou seja, tranquilamente eu poderia fazer um show com a GT5, passando por um leitor de IR. Um IR loader. Um IR loader. Sim. Eu peguei hoje, um vagabundinho. Então, desculpa, o cara que vendeu meu amigo. Mas assim, não, eu digo assim, é um negócio que custa 500 pratas. Eu digo que é uma coisa acessível para a galera que está vendo a gente aqui. Não. Fala assim, eu tenho como tirar um timbre legal sem gastar muito. É porque assim, até uns anos atrás, o que tinha de IR disponível era o Torpedo. Era o Torpedo. Que era caro pra caramba. O cab, né? Muito caro. Era. Então, tipo assim, por isso que a gente até falou no papo com o Magnus, né? O Q-Wave, ele deu uma sobrevida para as pedaleiras mais antigas. Porque você carrega os IRs ali. Comprou uma pedaleira extremamente barata, desligou tudo o resto e carregava só os IRs. Esse que eu peguei, que eu estava testando hoje, antes de vir para cá, ele tem uma vantagem, assim, que nem o Q-Wave, sei lá como é que fala. Eu ganhei eu tenho um pequenininho lá em casa, mas ele tem a saída mono, né? E carrega um IR. Sim. Esse que eu comprei, ele carrega 2 IRs, então eu pude botar ou caixa diferente de cada lado, ou a microfonação diferente, um no meio e o outro meio pro ladinho. Eu escolhi lá um IR que eu gostava, importei para dentro dele, dei aquela latênciazinha para abrir mesmo, para você ouvir um de cada. Isso. Eu ouvi e falei, pronto, tá bom. Já tô. Cara, com a pedaleira de 30 anos e um IR de 500 pratas. E aí, falando nisso, a gente precisa falar o quê? Os pedais que o Percy está usando. A gente vai falar sobre isso. Eu tenho muito assunto aqui hoje. Mostra para ele aqui. Eu já vou fazer um insertzinho aqui. Faz um insert aqui pra galera. Tá? O que o Percy está usando aqui? O Percy está usando Deamp, Reverb Delay, Aquad, uma captura, inclusive, que a gente fez. A captura aqui é uma captura do Vox. Essa captura do Vox que a gente fez e que em breve vai estar disponível, né? Não? A gente tirou da Fractal. E botou aqui. E tem do Kemper também. Cara, porque a Quad... Olha o tamanho disso aqui. Sim. Pra viajar com isso aqui. Olha que maravilha, cara. Só que eu gosto mais da Fractal. Sim. Que é um trampo louco. É E para tu mexer nisso aqui, tem que ter um computador do lado. Ah, é? A Fractal é incrível. Não que você tenha,
Mas é muito recurso que é difícil. O quad, cara, eu nunca vi nada tão prático na minha vida, assim, né? Sim. Aí o que eu tô fazendo? Tô pegando o som da Fractal que eu gosto, e jogo ele aqui pra dentro e vou pra estrada. Isso. E acabou. O Percy tá, ó, com essas latinhas aqui. Olha que maravilha. Lata velha. Ô, Percy, fala pra gente aí como é que tá a ligação, como é que tá o teu sinal ali. Então, tá aqui, logicamente, entrando no afinador, vem. Na verdade, ela vem aqui pro drop, mas o drop hoje sacaneou a gente, porque ele fala que é true bypass. Mas ele não foi tão true bypass e não passou. Aí eu liguei direto aqui no AUA, que também, confesso que eu uso muito pouco o AUA. Mas como eu toco um bando de gente, cada um tem um repertório. É bom ter na manga, né? É bom ter na manga. Aí o compressor, eu tenho esse, tenho outro em casa, o Japa, CS2. Esse aqui é Japa, só que ele tá com um mod do JR. Então ele, tochando tudo ali, ele vira tipo uma Leslie. Bem interessante. Porque eu sempre fui apaixonado por Boss. Então o meu sonho de infância, eu queria ter uma pedaleira só com Boss. Só que aí aqui eu senti falta de um high gain. Não que a Boss não tenha, mas não sou endorse da Boss, diga-se de passagem. E aí eu tô usando esse Design Effect aqui, que é um Angry Charlie, que é um high gain. Então eu tenho tudo aqui, o delay, reverb, aquele AD ali. É o seguinte, ele está desligado no momento porque a gente está ligado na quad. Mas eu uso ele em show porque ele tem uma saída direta para o amp, sem processamento, e uma saída simulando o gabinete para frente. E que funciona muito bem. Não é um IR, mas funciona. Na verdade, aquilo ali, gente, é o princípio dessa coisa do IR. Porque tem até um cara que eu gosto muito de ver na internet, ele fala uma coisa que é muito certa. A galera fala assim... É muito engraçado. Porque eu comprei... Aqueles reviews que você vê assim do YouTube. Nunca compre a pedaleira tal. Aí o cara... Qual é o review do cara? Ela não tem R. Aí... Tá, ok, mas... E daí? E daí, né? O problema é o seguinte. O que é... Que a galera não entende o que é o Impulse Response, né? Embora eu não... Hoje eu tenho. Agora eu tenho hoje um lá em casa. Mas aqui eu não estou... Aliás, na verdade, estou usando a tua. Mas o que acontece? Você, na verdade, o cara fala uma coisa que eu já tentava explicar isso para os meus alunos há um tempão. A diferença do IR para uma simulação de gabinete, de uma pedaleira mais antiga, o que é? Cara, é a qualidade. É a qualidade. Mas isso já existe, que nem eu falei, na GT5, ela tem lá o pré e a caixa. A caixa é legal? Não soa tão bem. Mas... Meu irmão, se eu tivesse que chegar numa gig aí e fazer... Ia resolver. Aquele som embelhado tudo ia ter, né? A gente tem essa coisa de refinar o som, de querer sempre melhor. Mas daria pra fazer tranquilo. Aí esse cara fala o seguinte, quando você tem um filme 4K, não quer dizer que o filme Full HD é ruim. Sim. E outra coisa, depende de onde você está vendo. Se você está vendo um filme 4K numa televisão que não tem 4K, uma 720 não vai adiantar nada. Não vai adiantar de nada. Então é isso que eu digo. É a qualidade de mostragem, porque na verdade a única, exclusivamente, se eu estiver falando besteira, vocês são especialistas nisso, é de caixa, não é isso? Caixa, falante e o microfone que foi usado. Não é amp. Não. Muita gente fala assim, mas não é amp. Não. Impulse Response não é amplificador. Impulse Response é exatamente uma mostragem real de uma caixa. Fotografia. Caras, porque o que é a diferença? O digital que eu digo dos antigos, eles pegavam, faziam curvas de frequência de um equalizador, de uma equalização para chegar perto daquilo. Eu quero uma caixa Marshall. A Marshall tem aquela tendência mais média. Então os caras faziam aquela equalização meio que copiando. Já o IR não, é uma amostragem mesmo da caixa, né? É um sampler, né? Então essa é a diferença. Mas na verdade é tudo a mesma coisa. O que muda é a qualidade. Sim, sem dúvida. Né? Então, eu não tenho problema nenhum com digital, usaria tranquilo. Eu só não tenho, na verdade, onde usar. Se eu estivesse gravando direto em estúdio... Com a estrutura legal, vamos supor, se a casa tivesse os monitores bons... Isso. Um sidezinho ali, um pezinho... Tu chegar, espetou, pum! Esse final de semana, eu vou arriscar. Tava cutucando lá na GT5 e com o IR, escolhi o IR lá que eu gosto. Vou mandar em linha. E vai ser feliz. E vai dar certo, né? Acho que vai dar certo. Vai dar certo.
horas que eu vou fazer na noite é absurdo. Bicho, esse som aí tá bonito pra cacete, bicho. Fala pra gente aí. Bicho, não esconde o jogo. Fala pra gente aí. Fala, som de Leslie aí. Bicho, como é que tá rolando esse timbre aí? Mostra aí pra gente. Então, esse Chorus, cara, que é um C3 japa, velhão, eu vi, cara, esse mod com... Cara, eu sou péssimo com o nome, esqueci o nome dele agora. Daqui a pouco eu lembro o nome. Eu não lembro o nome de ninguém. E ele, o Zaga... Como é que é? Gente, daqui a pouco... Thiago Zalinski. Sim. Tô ligado. Inclusive, eu convidei ele pra vir aqui. Vai vir. Aí eu falei, pô, legal isso, hein? Aí liguei pra ele, mandei o recado pra ele, ele falou, não, é o JR Mod, lá de São Paulo. Aí eu mandei, aí ele faz esse esquema aqui. Ele vai estar o chorus tradicionalzão anos 80, né? Lindo. A maldade. Só que aí acelerou ele todo, já virou para tocar. Maravilhoso, né? E se verá aqui. Uma onda meio órgão, né? A Leslie, né? Legal. Coisa linda. Pô, bom isso, hein? O cara fica com vontade de tocar, né? Não dá? Pô, coisa linda, cara. Quer dizer, virou um coringuinho aqui no meio, né? E... Pô, já que a gente tá aqui, fala um pouquinho desse set aí pra gente, cara. Sim, mostra os... Fala, set já falou, mas mostra os sons que você mais curte usar aí pra galera. Então, na verdade, assim, que eu falei, eu tenho esse, tem uma outra menorzinha com outros pedais, da própria Zen Effect, eu tenho outros pedais, enfim, depende da gig. Hoje eu resolvi montar desse jeito para trazer aqui. Mas... Esses timbres que você está usando aqui, o que você está usando aí? Agora, aqui nessa resenha. Brincando. Esses overdrive estão bonitos pra caramba. O overdrive, na verdade, eu tô... o super overdrive, que eu também só tô com a casquinha aqui, porque o amp... Que já tá um pouco saturado. Já tá meio saturado, né? Vamos falar sobre isso. Cara, isso é muito legal, porque a importância do guitarrista entender o que tá acontecendo. Isso. Porque às vezes o cara assim, minha regular do meu pedal é essa aqui, só que tá esquecendo que o canal, que o som do amp já tá com aquele drivezinho, então já vai cortar para chegar. Exatamente. E a outra coisa é que eu sempre falo, que acho que eu já falei aqui hoje, que para o cara chegar a ter o conhecimento que você tem numa Fractal, num Kemper, você passou pelos pedais, você sabe a cadeia do sinal, como funciona a ordem. E que nem a gente está aqui tocando, no meu caso aqui, eu estou com uma configuração que é um pouco diferente do que a galera está acostumada a fazer. Eu estou tirando do lado de cá que eu estou... Para se ouvir, igual eu. Se fone, eles... Aí, o que acontece? Eu esqueci o que eu estava falando. Ordem. Alzheimer é triste. Eu boto o chorus antes. Por quê? Eu sinto ele mais suave. Se você coloca ele depois dos drives, ele vai ficar mais pronunciado, né? Vai ficar mais na cara. E eu sinto que se embola um pouco. Então, eu tendo ele antes, eu consigo jogar aquele trem e falar assim, chorus com drive nunca. Quem falou isso? Quem? Porra, eu vou começar a citar. Nunca diga nunca, né, meu velho? Vou começar a citar uma galera que vai acabar modulação nunca. Na frente do olha aqui, ó. Distorcido. Olha aí, como é que é isso? Assim? Parece que eu adivinhei. Entendeu? Olha o nome do homem ali, ó. Aqui, tá ali, ó. Van Halen já fazia isso, botava, inclusive, é o que a galera às vezes se perde, na pedaleira, ele usava phaser, aí o cara bota lá o phaser com Marshall, ou 5150, e, cara, não sai o som. Por quê? Porque o phaser tá no lugar errado. É só pensar na ordem natural das coisas. Sim. O Van Halen, ele botava o phaser, a modulação, por que era antes do drive? Porque o drive dele é do amp. É o marcha dele queimando a válvula, queimando literalmente, quase queimando. Ela trabalhava no limite. Então, a diferença da modulação, seja ela phaser, seja ela chorus, ou até um pitch shifter, né, só com aquele abrindo ali para dar o chorus, né, que é diferente do chorus, que o chorus tem a modulação e o pitch não. Mas ele antes do amplificador é uma coisa. Então, na pedaleira é a mesma coisa. O cara chegar e deslocar. Lógico, se a pedaleira dele permitir mudar o sinal da cadeia. Agora, tinha um compressor rolando junto com o drive aí. Conta esse macete aí. Então, eu quando quero... Assim, aquilo que eu falei, né? Ela soa de uma forma no amp aqui, tá soando um pouco diferente, mas, enfim. Quando eu toco, que nem se eu tocar aqui, só com um super overdrive, e olha
drive tá lá embaixo mesmo, né? Tem a... Por quê? Eu tô com humbucker. Entendeu? Eu tô com o captador humbucker. Se eu tivesse com um single, de repente ele já ia estar um pouquinho mais... Então tem esse detalhe também. Sim, é o que está entrando, né? Aí já, acho que já sujou demais. Assim, até servia para um blues. Sim. Lindo. E o que você falou do compressor, é como eu tô só com a casquinha ali, né? Eu tenho a pressão, só que eu tenho a definição. Ele não borra. O ganho é outra coisa. Por isso que eu tenho essas opções aqui do compressor empurrando o drive, ou às vezes até o compressor empurrando aqui esse camarada aqui que é high gain, mas ele não tá... Deixa eu botar um pouquinho mais aqui. Né, tocar, sei lá, White Snake, ele já vai querer morrer, mas já... Vai embora. Né? Então, e aí existe uma teoria que com distorção não se usa compressor. Eu já vi muito falar isso. Cara, cada coisa é uma coisa. Não existe, não pode. Exatamente. Não existe isso, não pode. Não mesmo. Inclusive ordem mesmo. O cara maluco pegou o álbum e não botou aqui, ele botou aqui. Cara, aquele é o som dele? Ok. É aquilo que ele está pensando, que ele está buscando? Isso. Você tem que colocar em prática o que você está pensando, não é? Porque todo mundo fez assim que eu também tenho que fazer. Entendeu? O timbre do cara ali. De uns tempos para cá, eu comecei a ouvir muito alguns guitarristas, que eu, inclusive, sou fã, mas todos eles com o mesmo som, mesmo timbre de guitarra. E isso me incomoda um pouco. Claro. Aí você chega, pega um outro cara e o cara tá com um som meio doido ali. Cara. Pô, legal, é a personalidade. Eu sinto falta de personalidade. Tem um cara que eu sou pirado. Depois deixa na tela pra galera que não conhece. Osnoy, saca esse cara? Osnoy, tá maluco, bicho. Pois é. Eu gosto muito porque ele pira, né? Ele vai pirando. Ele começa a fazer uns grooves, depois ele pisa num tremo. Isso. Bicho, vai pirando. É outro conceito de guitarra. É outro conceito. E além de tocar pra caceta, né? Tocar muito. Pô, falando nisso, eu preciso falar do Guitarflix antes. Porque a resenha aqui já começou frenético. Entendeu? A gente não tá nem falando. Ó, meu amigo, se você não é aluno do Guitarflix, eu não sei tá mais dando mole. Não sabe. Eu não sei mais de nada nessa vida. São mais de 1000 aulas. Curso do zero ao avançadíssimo. Pensa num tema aí de guitarra. Tá aí lá dentro. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. São mais de 1000 aulas, feitas com muito carinho, para ter evolução. Blues tem, claro. É fusion? Sim. Que isso? Rock, jazz. Pop? Pop. Worship? Timbre. Ih! Tá tudo lá dentro. Que isso, aí o cara vem aqui, assiste uma resenha dessa e não se inscreve no canal. Aí eu não consigo entender. Pois é. Não, pega uma dica dessa. O cara tá te dando uma aula aqui, velho, pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal, cara. Esse canal aqui é o canal onde os guitarristas estão voando aqui, irmão. Então, os caras estão mandando pra gente no direct, que esse conteúdo tinha que ser pago. E vocês Daqui a pouco vocês vão perder isso aí. Não reclama. Aí não reclama. De feito, cara, Leandro sempre pergunta quais são as referências do cara, mas não assim, o que tu tocou, né? O que você começou, o que você ouvia? Não. O que o Percy tá ouvindo de música dos 5 anos pra cá? Ou o que você tá ouvindo hoje? Cara, é curioso, porque o que eu ouço hoje é galinha pintada de sacanagem. Todo mundo com filho pequeno. O cara tem uma filha nova, não tem jeito. O cara sabe todo o do galinha pintadinha. Porra, tudo, cara. Mundo Bita, tudo. Não, cara, o curioso, cara, que os guitarristas que eu continuo ouvindo hoje em dia são guitarristas lá de trás. É isso aí. Entendeu? Porque, assim, eu não tô culpando a galera nova, mas, assim, eu não fui apresentado a muita coisa que eu falo assim, pô, esse cara eu tenho que ouvir. Assim, um cara mais atual, que também já tem 20, 30 anos já de estrada aí, que eu ouço muito, embora eu acho... Imagina você colocar guitarrista fulano de tal, joga tudo no liquidificador, bate e deu cara. Mas eu sou fã do cara, pelas composições, que é John Mayer. Sensacional. Pô, John Mayer, adoro John Mayer. é um gato.
Lindo, né? Minha mulher também acha. Cara, ele é um gato. Isso que é o problema. Se for só a gente, tudo bem, né? Sandro, fica quieto aí, Sandro. Fica quieto aí, mano. Aí, então, mas o John Mayer, o que acontece? Tem hora que ele tá com a 335, ele tá tocando, cara, eu ouço a B.B. King. Claro. Aí a hora que ele tá lá com o Stratão lá, que ele tá naquele Steve negócio... Ray, forte. Steve Ray Vaughan. Sim. Aí daqui a pouco ele já tá com fuzz podrão tocando sujo. Hendrix. Daqui a pouquinho ele já tá uma onda ali que é Clapton. Ok, mas são minhas influências. Então, o que acontece ali? As influências dele, provavelmente as mesmas que a minha. Sim. Com a diferença que eu tenho outras influências mais pop também. Esses, cara, que nem falou, não vou perguntar o que você ouvia, mas na verdade é quase... Na verdade, eu já imaginava que... Eu lembro que, cara, o primeiro contato que eu tive com guitarristas de rock assim, foi exatamente o trio, Jeff Beck, Jim Page e Eric Clapton. Tá louco. E o Jeff Beck, para mim, até hoje, é um dos tops. E a galera de estúdio, cara, assim, tirando a galera de estúdio, Steve Lukather, que eu sou fãzaço do cara, não só fã dele como músico, mas como pessoa. O idiota que esqueceu de botar essa coisa no celular. Cara, tem os caras de estúdio, né? Landau, Thompson. Tem aquela galera, pô, tá vendo Dan Huff. Dan Huff, cara, o cara veio de uma banda de rock. Sim. O cara virou um puta de um produtor em Nashville, né? E aquelas... Você conhece um guitarrista chamado Tom Bukovac? Sim, Tom Bukovac. Grava pra ele, inclusive. Grava pro Dan Huff. Isso. Imagina só, tipo assim, deixa eu chamar esse cara pra gravar aqui nas minhas produções. Bicho, imagina. Só que o Dan Huff, bicho, que tu tá gravando, o Dan Huff tá do teu lado assim, pô, vamos gravar. Isso aí já aconteceu comigo algumas vezes, né, por estar trabalhando assim em algumas situações, foi até bom falar isso. Eu tava gravando no disco do Jay Wacker, e o produtor era o... Eu gosto pra caramba do Jay Wacker. Susekind. Aí o Susekind, num momento lá, ele falou, Percy, cara, eu tava pensando na guitarra assim, assim, assado. Eu falei, porra, mestre. Ele mostrou, ele pegou a guitarra, tocou pra cacete, óbvio. Aí eu falei, porra, faz você. Ele me olhou puto da vida e falou assim, Percy, se eu não quisesse o teu som, não tinha te chamado. Eu tô produzindo, toca aí. Aí eu toquei, falei, cara, é isso, pronto. E a outra, quer dizer, é difícil, né, você tocar com um monstro do teu lado. E a outra foi eu gravando uma trilha para aquele filme Se Eu Fosse Você 2. Se Eu Fosse Você e os dois. O 2 eu tava gravando a trilha. E quem tava produzindo era o Torquato Mariano. Pô, Torquato, sabe que eu quero você aqui, né? Até hoje eu não esqueço, aí tava ele e o Memê, né? O Marcelo Mansur, né? DJ. E ele, o Torquato, ele adora contar piada, né? E eu tava gravando um violão, aí ele, talkback, ô bonitão, só não esquece que você vai ter que dobrar esse violão. Beleza. Aí desligou, aí bota pra gravar aí. Aí, segundo track de violão, tudo justinho, tudo bonitinho. Aí ele virou pro Memê. Onde é que eu tava na piada mesmo? Isso aí eu tô falando aqui no ar, que eu sei que ele tá lá pra dizer que é verdade, que não tem historinha. Então é difícil, cara, você tocar... Não é que você vai ficar constrangido porque a gente é profissional, mas saber, né, que tem um cara que você admira, isso é muito legal. Não, mas treme, pô. Treme, pô. Mas nós treme. Não tem uma vez que eu não vou aqui olhando. Não, faz um som aí. Irmão, já começa a suar, já dá calafrio, as notas já some tudo. Pô, tu falou do Steve Ray Vaughan aí? Pô, vamos fazer uma onda também, Steve?
Respeita, pai. Só uma dica, né? De uma coisa que eu fiz. Eu não usei drive, eu só usei compressor agora. Olha isso. Aí, meu irmão, se inscreve, pô. Se inscreve nesse canal, meu parceiro. Não é não? Isso é legal, né? Porque... Aproveitando o drive, que eu te falei, já que o amp já tá meio, ó, crunchadozinho, né? Né? É saber o material que tem na mão, né? Sim. Independente do que tenha na mão, é saber o que você tem pra usar. Porque eu sair puxando um negócio aqui, Sim. não dá pra tu falar assim, Leandro, eu vou ficar timbrando aqui pra ver se eu chego no som. Não existe isso. Não. Já entra, pum. Porque esse tipo de música é uma música força, né, cara? Sim. Porque é uma voga, né? Meio pata, né? Então, bicho, o que eu preciso nesse momento? Né? Já falando sobre isso, cara, se puder falar pra galera da importância do estudo pro timbre. Por quê? O timbre pode ser lindo, mas se a mão não tiver em dia, a concepção, sabe? O resultado final não é uma pedaleira nova. Não. O que sai, o que você ouve no final não é uma pedaleira nova. É uma série de coisas para você chegar naquele resultado para o negócio funcionar. Que vai ser estudo, timbre, a pegada, o que você está imaginando, o tipo de frase, o tipo de improviso. Como é que é isso aí? Fala pra gente, bicho. Porque, que nem a gente brincando com do Steve Ray Vaughan, eu até tô com a guitarra totalmente ruim para tocar isso, né? Com o humbucker, né? Mas que nem você falou, a tua pegada, você tava descendo o braço. Assim, um drive, ou até que nem eu tava com o compressor aqui, ele reage totalmente diferente da forma. Então, se você quer, tô tocando uma coisa mais tranquilo, né? Tranquilo que eu digo, o cara tá tocando uma coisa bonitinha. Só de eu tocar aqui mais levinha, tô com o compressor ligado. Mas eu vou tocar mais forte. Já veio como se tivesse com o drive ligado, e não é. Então, no caso que nem você tá tocando o Steve Ray Vaughan, vai ficar uma porcaria com essa guitarra, tudo bem. Né? Eu tô descendo a mão aqui. É diferente de tocar. De tocado. Ou tá tocando lá o próprio John Mayer, né? Vai estar tocando levinha. E assim, o que me impressiona é que ele não pisou em nada para dar essas diferenças. E isso, é tudo a intenção. É a intenção. Não tem como o cara chegar e até mesmo numa coisa mais pesada. Aqui não vai nem estar tão pesado, mas... né, se o cara tá tocando um negócio lá, sei lá, uma coisa. O cara tá tocando uma... tô tocando aqui, ó, mas não tá, ó. Muda tudo, né, cara? Né? Muda a mão, não tem que ficar pisando tanto pedal. E nem fazendo tanto, se o cara tem uma pedaleira, ficar fazendo tanto programa. Isso aí que você está falando é muito sério. Um clean, um chorus que pelo menos eu uso muito, uma modulação qualquer, e um crunchzinho, um drive para solo e acabou. Né? Um com mais ambiência, outro com menos ambiência, e acabou, cara. E que às vezes o cara fica procurando, você já está até vendo, como chegar no som do John Mayer. Vai chegar, meu irmão. Porque não é só aquilo ali. Porque ele usou o amp comprar a mão dele. Tem um vídeo, inclusive, dele tocando, você vê que é num casamento, assim, na piscina, tem uma molecada tocando, e o moleque, cara, se eu não me engano, ele tá com um Cube Holland e uma Epiphone Les Paul. Tudo a ver com o John Mayer, né? Perfeito setup pra ele. Irmão, o moleque tá lá tocando, passa pro John Mayer. Aí, o John Mayer, quando ele vai tocar, é o som do John Mayer. Você já viu ele com a Music Man, Luke? Já, ué. Bicho, é impressionante, tu ouve a mão do cara ali, né? Quando ele sai da Fender e ele toca com aquela rosa... Jackson, pô. Mas Jackson rosa, viu? Jackson, já. Bicho, que tá dois humbucker, Floyd Rose, e os caras assim, oi? E o som, o cara, como assim? Aí fala assim, é o setup dele, sim. Aqui é o setup dele, ó. Deixa eu pegar a minha John Mayer aí, que eu quero ver minha John Mayer com esse teu setup aí. Eu quero ver meio que...
como não falar de blues. E será que, por acaso, essa mão toda do blues tem a ver com alguém que o Percy tocou? Vou falar sobre isso aí. Bora. Você tocou com um cara... Pô, esse cara toca blues lindamente. Vocês acabaram de ouvir, né? Pô, e ficou bom também com esse som aí. Dessa guitarra. Tá gostei. Aí também é o single, né? Aí tem a ver pra caramba. Que eu te falei, tem eu tava com a guitarra sabe? errada. Nossa, maravilhoso. Você tocou com o César Blues Boy. 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. E o César Blues Boy é guitarrista, né? Oi? César Blues Boy, guitarrista. Um monstro. E como é que é isso aí? A gente está até trocando essa ideia, que ali você tocar blues com um cara com uma referência de blues, e você tá ali. Como é que foi essa experiência? Fala um pouquinho pra gente. Cara, foi muito interessante, cara. E eu aprendi muito. Inclusive, não só a questão da linguagem, mas a questão da nota, não vou dizer a nota certa, mas o Celso falava muito comigo. Eu era moleque, cara, eu toquei com ele, isso já tem bastante tempo. Pelo menos uns 20 anos aí deve ter já, cara. Não parece não, já deve ter uns 20 anos. Eu tô casado há 20 anos, era antes de eu ser casado, então eu tenho uns 20 anos. Você tá com 35 agora, mais ou menos, né? Então tu tinha 37, 10. 37. E ele falava, filhão, você toca muito bem, sua técnica é muito boa, mas pensa na guitarra como se você estivesse cantando. Falei, caraca, ele falou, melhor escola, agora tirando a voz dele, tirando a escola, tira solo de sax. Putz, que legal. Tira voz. Ele falou, ele adorava pegar a linha melódica de uma música, né? Tirar o tema mesmo, né? De uma música cantada. E ele dava essa dica, e eu até hoje passo isso para os meus alunos, que é quando a gente está cantando, a gente não, o cantor, que eu não canto nada, mas o cara não canta, ele não canta a nota na cabeça. O que o cara faz? O que ele faz com a voz é o bend, né? Então, ele falava muito isso, de você tocar, não é sentir a nota. Graças a Deus, eu sempre tive acho que um bom gosto para tocar, mas às vezes eu estava muito preocupado com a técnica. Ele falou, cara, esquece a técnica um pouco. Deixa a música chegar, né? Deixa. Cara, aquilo ali para mim já foi assim, uma baita aula, cara. Essa coisa da música, né, cara? E ali, cara, eu comecei a entender que realmente, tanto que eu fui diminuindo, cara, a quantidade de notas vai ficando velha, vai diminuindo. E, pô, quando eu comecei a tocar, eu vi, assim, depois dos caras ali, depois era Van Halen. Sim. Aí eu lembro que chegou lá em casa um cara, Henrique, até hoje não esqueço o nome dele, e ele levou uma fita cassete de um cara e falou, um guitarrista que tá pintando aí. Cara, esse cara que estava pintando, eu ouvi. Primeiro que eu já achei estranho o timbre, eu achei ruim. Olha que doideira, eu achei ruim, porque meu ouvido estava acostumado com outra coisa. Sim. E era um tal de Joe Satriani. Aí eu fiquei maluco no cara e comecei a tirar tudo dele, tocar um monte de coisa dele. Hoje não deu mais nada, mas enfim. Tocava, aí veio Steve Vai, aí veio essa onda dos fritadores. Mas o difícil disso, no final disso tudo, aí você pegar essa galera toda e falar assim, não, pera aí. Eu não quero tocar com a guitarra igual do cara, não quero tocar igual o cara, eu quero tocar a minha personalidade, entendeu? Isso também teve um cara uma vez que chegou para mim e falou assim, Percy, eu vi um jingle na rádio, foi você que gravou? Eu falei, qual jingle? Ele falou, o nome da loja, eu falei, fui eu. Aí eu fiquei muito feliz com aquilo, por quê? Te identificou na tua identificou a forma de tocar. Eu acho que isso aí é um prêmio pra gente. Eu não estava tentando tocar igual o John Mayer, igual o Steve Vai ou igual a Steve Lukather, embora os caras, eu adoro os caras, não tem que tocar igual os caras. Sim. Eu pego o que eles têm de melhor, aliás, tem tudo melhor, mas pego uma pitadinha de um e isso vai jogando no meio da música. Não tem jeito, a gente acaba sendo a soma de todas as nossas referências. Cara, na boa, não é a gente, às vezes a gente fala a gente, toda hora eu tô dando porrada nesse microfone. Cara, não é a gente brasileiro, não. Nós brasileiros, não. Cara, lá fora também, o próprio que eu falei, o John Mayer. O John Mayer, cara, tu vê claramente o que ele ouviu, o que ele gosta. Sim. E ele não esconde, não, cara. Quando ele tá tocando os blusão, não, voo escrachado, né, bicho? Cara, é Steve Ray Vaughan, cara. Quando ele, enfim, então não é vergonha nenhuma de falar assim, eu tive essas influências. Mas o difícil é você criar a tua identidade, tua impressão digital. Chegar ali, seja em timbre, seja em pegada. Porque chega uma hora que você é um cara que está buscando. Então você vai buscar em todo mundo mesmo. Você vai ouvir um cara, vai transcrever, vai ouvir, vai tirar, não sei o quê. Porque tu tá achando aquilo tudo, né? Aquele montão de informação, tu quer trazer aquilo pro teu som. Isso. Só que chega um momento que você amadurece. Isso. Né? E fala assim, peraí,
Isso aqui é muito legal. Acho que todo mundo passa por isso, né? É. Isso aqui é muito legal, mas isso aqui é legal, mas é ele que faz. Sim. Entendeu? Agora eu preciso trazer a minha música, trazer o meu som. Claro que tu vai tocar, eu vou ouvir influências, eu vou tocar. Quem for tocar, tu vai ouvir influências de outro, que é normal. Até tem uma coisa curiosa, assim, que eu sempre falo também. Assim, vamos supor, tô tocando numa banda, não vou dizer cover, mas uma banda que toca na noite. O cara, eu já vi muita gente tocando, e o cara vai tocar, o cara se preocupou com timbre, tentando fazer pegada e tudo, mas só que está totalmente burocrático. O cara tirou nota por nota. Nota por nota. Um exemplo, Pink Floyd, Comfortably Numb, um exemplo. Tá? O primeiro solo, você tem que fazer o primeiro solo, porque aquilo ali é uma composição. O segundo solo é improviso. Cara, o próprio Gilmour, aquilo ali, cada show ele toca de um jeito, inclusive, assim, nunca ele tocou igual o disco. E a galera se preocupa em querer tirar nota por nota. O cara fez, então, mas o cara não faz isso. Não, ele não faz. E o pior de tudo é o seguinte, o cara se preocupa, tá lá, nota por nota, mas tá burocrático. Você sente que ele tá decorado, ele não fez aquilo. Não tá confortável, que eu tento passar? É exatamente ao contrário. Eu entendo o que o cara pensou naquele improviso. Cara, você vai dar 3, 4 notas que o cara deu, o resto você vai fazer o teu, e quem está assistindo vai jurar que você está fazendo igual. Vai embora. Porque você convenceu, por quê? Porque você entendeu, é o principal, você entendeu a essência do cara. Você não está preocupado em tocar nota por nota. Cara, isso eu também acho que é uma dica bem legal porque a molecada se preocupa muito nisso. Fica preso a isso, né? Tem que fazer exatamente o solo do disco do cara. Tem aquele momento que tu sabe que você tem que fazer igual. Tem jeito. Tem solos. Mas tem aquele que tu vai bicho. Não, tem solos que são impossíveis você... se eu tocar solo de Hotel Califórnia, solo de não sei o quê. Cara, não tem como você... Porque literalmente é um solo mesmo, né? Não, é uma composição. Exatamente, uma composição. Dentro da música. Agora, tem muita coisa, mesma coisa... Steve Ray Vaughan, cara, tirei aqui Pride and Joy, o solo. Cara, o solo entende qual era a ideia dele, porque duvido que o Steve Ray Vaughan tocou o solo dele alguma vez igual. Nunca. E pensando, não, nesse momento eu estou fazendo uma aproximação cromática. Não é? Exatamente. Vamos falar sobre isso, que é importante. Cara, qual a importância do estudo? A gente já tem eu sei que a gente vai pensar parecido, mas eu quero ouvir de você. A importância do estudo e também a importância do estudo não atrapalhar a tua música, a tua composição. Exatamente. Porque é meio que isso que eu estava falando, né? O cara estuda. Aí ele fica, que nem ele falou agora. Vou fazer aqui agora uma cromática, depois agora eu vou fazer aquele riff que eu ouvi o fulano fazendo, depois eu vou fazer uma penta blues e depois uma escala menor harmônica. Meu irmão, não é por aí. Assim, você nunca vai pensar isso no show. Difícil. Nunca. Você nunca vai pensar isso no show. O estudo é interessante, sim. Em casa, você vê o que serve melhor naquilo e chegou no show, meu irmão. Cara, é sangue no olho, porque quando você toca, a galera que está ali embaixo, quantas vezes eu terminei um show achando que eu tecnicamente tinha sido correto. Ninguém veio falar nada comigo. Alguns shows que, para mim, foi ruim, de repente eu não estava muito à vontade, o som não estava muito legal, e de repente, por esse motivo, eu toquei com mais sangue no olho mesmo, porque eu estava... Galera, bicho, você... E no final a galera vem, irmão, o cara se arrebentou hoje, isso aqui. Essa é a prova concreta que, ao vivo, a técnica, o que acontece? A técnica foi inventada para quê? Para ser a forma mais fácil de você chegar... Executar alguma coisa. Para executar e expressar o quê? O teu sentimento, o teu coração. Não adianta nada. O cara, principalmente em jazz, é muito perigoso. Existem guitarristas e guitarristas, aliás, músicos e músicos de jazz. Aquele que você vê que o cara está improvisando e tu vê que é jazz, mas o cara está fazendo, cara, vou até citar um cara que para mim é ídolo, e eu fico muito feliz que ele é meu amigo, me acompanha também no Instagram, elogia minhas coisas, que é o Léo Amoedo. Brother. Isso é fora da curva. Tive com o Léo Amoedo lá Inclusive, Léo, um abraço. Quando estiver no Rio, dá essa moral pra mim aqui. Vem aqui bater um papo com a gente, meu parceiro. Monstro. Eu tava em Nova York, de férias com a minha mulher. Aí eu lembro que eu comprei uma guitarra. Essa guitarra aqui, ó. Comprei essa guitarra. Né? Aí mandei pro Torquato. Falei, bicho, peguei essa guitarra. Ele, pô, essa guitarra é legal. Ele, bicho, tu tá em Nova York? Falei, tô. Aí ele, bicho, o Léo tá aí.
A gente mandou mensagem, foi assistir o Léo lá no Blue Note, cara, em Nova York. Pô, som maravilhoso com o Chris Bolt, né? E só um detalhe. Você sabe o que eu não sei se ele tava usando disso. Você sabe o que o Léo usa, né? Ele tava com uma Boss GT1. Uma boa GT1. E som maravilhoso. Pronto, cara. Aquela mão ali não vai dar errado, não. Desse tamaninho. Não dá errado nunca. Entendeu? E foi muito legal, porque foi uma noite maravilhosa, assim. Ele, pra mim, é um dos banda caras, incrível. Assim... O som do Léo, sensacional, como sempre. Então, ele tocando jazz, ele toca qualquer coisa. Mas ele tocando jazz, não é aquele cara burocrático, porque ele toca com feeling, ele toca com coração. É totalmente diferente. Se ele tem estudo, lógico, óbvio que ele tem um estudo absurdo, mas o estudo absurdo dele é para quê? Para chegar ao vivo, ele tá confortável para expressar o sentimento dele. Sim. Entendeu? Que às vezes o cara tem uma ideia boa, mas não tem a técnica. E às vezes o cara tem a técnica, mas não tem uma ideia boa. Sim. Então você tem que juntar as duas. Tudo. Então o que você me perguntou sobre o estudo ser importante, ele não pode sobrepor na hora do show. Porque senão, né? Eu costumo dizer... Acho que é chato, cara. Eu costumo dizer que existe uma obrigação do músico, assim. Saber para onde a harmonia está indo, saber o que você vai executar. Isso é uma obrigação sua. Tipo assim, eu olhei uma harmonia, sei o que eu tenho que tocar ali. Sim. As escalas estão bem resolvidas, Isso. a parte harmônica está bem resolvida. Exatamente. Claro, estamos falando de um... Claro, tem coisas que você precisa... Pega um Estudar step. Pegar um step para improvisar, você precisa de um carinho, porque senão... por cada... não dá. Mas tu vai saber para onde você tem que ir ali. Sim. Isso eu digo que é obrigação do músico. Isso. E daí para lá, é música. Pô. Tem que sair música. Essa obrigação tu já sabe, para onde você vai, sabe para onde você vai andar. Agora, o que você vai fazer com isso? Porque, cara, o que acontece? Esses grandes guitarristas que são considerados assim, deuses da guitarra, vamos dizer assim, lá de trás, primeiro, não tinha a informação que a gente tem hoje, não tinha realmente a técnica. Uhum. Se você pegar esses caras lá atrás e começar a falar em harmonia com o cara, na boa, a maioria deles nem sabe. Acredita nisso. A maioria não sabe, nem sabe o que ele estava fazendo. Mas o cara tem um feeling absurdo e o cara criou personalidade e tocando. Se eu falar isso, tem gente que me mata, cara. Mas tu acha que Jimi Hendrix sabia alguma coisa? Não sabia nada. Não, aquilo era só música, mano. Porque o cara tocava, meu irmão. Aquilo que eu falei, era sangue no olho, meu irmão. O cara tocava de verdade, sou fã dele, mas fala assim, ele pensou, imagina, eu pensei nessa hora, aqui, usar a escala e tal. É ruim, irmão. É ruim. O Hendrix é um exemplo, né, cara, de tocar, né, velho? Fecha o olho e vai embora, né, bicho? E a guitarra parece que faz parte do corpo dele, É uma né? coisa impressionante. O Hendrix é um negócio assim que, toda vez que eu ouço, eu falo assim, velho, como é que é isso aí, né? Tem um negócio ali que só tava ali, né? Só Não adianta, você pode tentar ouvir, tentar fazer alguma coisa parecida. Agora tem uma coisa muito importante nisso, que o cara ouve a gente falar isso, fala assim, pô, legal, então eu não preciso estudar, o Jimi Hendrix não estudou? Não. Não é por aí, né, meu velho? Não é por aí. Até mesmo que a gente está vivendo outra época. É outra época. E outra coisa, uma coisa é você tem a tua banda, eu tenho uma banda de garagem, né? Aquele som, quando eu falo banda de garagem, não é porque você toca na garagem, aquela banda de som garagem mesmo, entendeu? E tu vai estar tocando só os power chord, e tu tem tua banda, tua composição, e o solo vai ser negócio... Zero problema. Zero problema. Entendeu? Mas, vamos supor, você toca com artistas, eu toquei com vários artistas. Hoje eu toco aqui, mais em Petrópolis, mas com um bando de gente diferente. E o pior de tudo, toco com um cara que toca a mesma música que o outro com um arranjo diferente. Ou, às vezes, nem arranjo. O cara, cada dia que ele toca de um jeito. Meu irmão, isso se chama... A gente, na minha época, a gente tinha um termo para isso que é baile. Tu tem que ter baile, tem que ter baile. Eu chamo de músico útil. Aquele cara que você joga em qualquer lance, ele, opa, vira. Vambora. Isso. Você acha que o músico tem que ser útil? Tu acha que o músico... Sim, claro que eu sei que você ia falar. Mas vamos mudar até a pergunta aqui, ó. Qual a importância do músico ser baileiro, né? De poder entrar num sertanejo, bora. Entrar num pagode, vamos nessa. Entrar num rock and roll, no pop. Inclusive, isso é uma coisa nossa. Isso aí eu posso falar, isso é coisa de brasileiro. Coisa de brasileiro. Porque principalmente o americano, o inglês, eles são bem fechados. O cara do jazz é o cara do jazz. Exatamente. O cara do pop é o cara do pop. Isso. Né? Eles não tocam qualquer coisa, que nem a gente se vira. Mas por que a gente tem isso? Primeiro, é o famoso jeitinho brasileiro. E segundo, é esse, cara, que é lá, o cara focou, é rock. Beleza, vamos nessa. Eu admiro, ok. Mas a gente precisa disso para trabalhar. Então, cara,
acho que eu já passei por tudo quanto é... Eu já vi Percy tocando já te vi tocando em várias coisas, várias situações pop, diferentes. rock, já tocou com o Léo sertanejo? Já toquei, cara. Já sertanejo. Cara, já toquei pagode. Imagina eu tocando pagode. Tudo bem que a cozinha era braba. Imagina quem era o baixista? Cláudio Rosa? Cláudio Rosa. Aí. Pergunta a ele. A gente fez lá uma vez, cara, um show lá no Tive com o Cláudio Rosa no aeroporto, no resenha pra Fla Barra. Figura. A gente fez lá, cara, mas aí eu falei, caraca, os caras pegaram um repertório... Um negócio sério. Enjoado, negócio de composições de prateado, aquelas coisas... Porra, e é o que a gente estava conversando até antes aqui, então, né, cara? Tem que saber tudo, não adianta. Sim. Às vezes os caras falam assim, mas pagode. Gente, você não tem noção como é que tá o nível dos arranjos dos caras, bicho. Não, cara, tudo. Todo estilo. Quando tem gente que fala assim, o que você gosta de música? Eu falo, cara, não, qual é o teu estilo de música? Eu falei, cara, pra mim existe 2 tipos de música, a boa e a ruim. Boa e a ruim, sem dúvida. Cara, eu já ouvi, não gosto, não compraria, mas já ouvi thrash metal. Pô, fala assim, os caras são muito bons naquilo, eu não compraria. Bolado, aí você ouve, exatamente, os riffs, maravilhoso. Animal. Mas assim, não é meu gosto, não compraria. Mas então, você ouve, sabe que é bom. Entendeu? Então, mesmo dentro do meu universo, do que eu gosto, que é pop, rock, essas coisas, tem a galera boa, tem muita gente ruim. Sim. Não é porque o estilo que eu gosto, então por isso que eu falo, existe boa música, música boa e música ruim. Música ruim. Coisa dessa influência que você tem do bom gosto ali, sabe? Essa coisa das notas boas, isso é muito legal, porque quando eu te conheci tocando, foi sobre isso. Primeira vez que eu te vi tocando, eu falei, pô, bicho, esse cara tem uma onda. Eu nem te conhecia ainda, assim, de amizade e tal. Mas eu lembro, não sei se foi no Parque Exposição, cara, você estava tocando em algum lugar, eu acho que era em algum lugar ali, quando tinha muito esse Parque Exposição em Petrópolis. Sim, Ou era alguma coisa no Baixo Taipava aqui, eu lembro que você tinha vários bares. Sim, pô. Eu lembro de assistir e falar assim, bicho, que bom gosto, sei, com a Fenderzinha tocando assim. E ao mesmo tempo você tocando as coisas, uma vibe assim, e ao mesmo tempo umas coisas meio country music, assim, maravilhoso, né? Eu tive muita coisa do country. Assim, na verdade, me convidaram para fazer um trabalho de country na época. E eu toquei até, teve um evento no Rio, que foi o Country in Rio. E eu toquei lá, cara, mas eu toquei despreparado, confesso, eu não tinha ainda uma guitarra. Aí, nesse caso, faz diferença. Eu não tinha uma guitarra. Imagina eu tocar country com essa guitarra aqui. Não vai ter nada a ver, cara. Country tem que ser um Astrato, tem que ser uma Tele. O ideal é uma Tele. E eu toquei e os gringos vieram, cara, falar comigo. Pô, cara, você toca diferente. Ele, assim, acho que ele quis ser educado. Você toca diferente, mas muito legal, muito bom.
Ele quis dizer, hoje em dia, não. Hoje em dia eu entendo qual é o raciocínio dos caras. Mas na época eu não entendi. Entendeu? E é uma técnica totalmente diferente. Totalmente diferente. Tem uma Telecaster lá que é bem essa onda, né? É a B-Bender, que você faz aqui os bends. Né? Você tá aqui e você puxa o strap para baixo e faz... Só que o cara fala assim, pô, você não pode dar o bend aqui? Não, porque você vem construindo acordes. Tipo assim, você faz aqui um exemplo, esse acorde que é... Né? Aí essa nota aqui, né? Então fica, o som saía no final, um acorde, mas dando esse efeito. Como é que é? Acho que eu posso fazer. Né? Dava essa... Né? Mas é outro universo. E essa influência é legal, porque é um tipo de influência que você traz para tudo. Vai tocar pop. Isso. O country tá ali. Vai tocar... Bicho, vai tocar no blues. Aí o canto, isso aí... Eu tava tocando aqui em Itaipava mesmo. E nem lembro que música que foi. Cara, uma música do Barão. Que eu esqueci o nome da música, que né? Eu toquei e o solo lá no disco é um solo de piano. Eu falei, vamos mandar um solo de country. Tô aqui, meu velho. Aí tinha até um guitarrista assistindo, o Hassan, que é do Rio. Ele tava lá, ele veio e falou, meu irmão, que ideia genial essa que teve ali de fazer Eu fiz um solo de country no meio. Maneiro. Entendeu? Então é que você falou, você tá tocando um pop, um rock, você tem como mandar elementos do country. Assim como o fusion, que vem dentro do rock você mandar um jazz, ou dentro do jazz você mandar o rock. Essa fusão é incrível, né? Mas isso é o baile, pô. Esse é o baile. Esse é o baile. Não tem de ouvir e vambora, né, bicho? É ter os elementos na mão ali pra quando precisar, vambora. Isso. É aqui, vem aqui, meu irmão. Não tem essa. Não quer dizer que é country, só posso usar isso no country. É jazz, só posso... Não, cara, o legal é você... A música é livre, cara. A música é livre. Assim como que a gente falou, né? Efeito, ordem de efeito é livre. Tem a lógica, mas você pode mudar, cara, que nem você falou do Osnoy. O cara manda cada som louco lá no meio. Cara. O Osnoy é louco, porque ele, ao mesmo tempo que ele tá numa coisa filja pra caramba, nossa, tudo torto, ele sai tocando umas coisas de corda solta, meio canto, fala assim, isso, bicho. Aí já pisa num efeito maluco, ele é genial, né? Eu gosto pra caramba. Falando nessa ideia, assim, de... Você é um cara vivido, né? Toca há muito tempo e tá sempre nessa coisa tocando. E se tem outro lado, assim, o lado didático, assim, de ensinar? Você tá ensinando? Eu dou aula. Na verdade, eu tenho assim, um número bem limitado de alunos. Um seleto grupo. Porque, não, limitado que eu digo pelo seguinte, não é nem questão de tempo, eu até teria mais tempo. Mas eu dou aula, atualmente dou aula na minha casa. Então, eu não posso simplesmente fazer uma divulgação, botar na propaganda que eu estou dando aula, botar na rua. Eu não sei quem eu estou levando para dentro da minha casa. Então, eu só dou aula por indicações. Entendeu? Porque aí tu sabe que é certeza, né? Aí é que está a minha segurança. Fala assim, porra, o cara que, aliás, agradeço muito o teu xará, Leandro Pereira, cara, vive me indicando aluno, o Léo Fernandes vive me indicando aluno. Então, são caras, Percy, pode pegar que é de confiança, é amigo, é conhecido, entendeu? Então, eu dou aula, mas só por indicação. Só por indicação, né? E, assim, eu tentei... Até estava com a sala no centro, mas, cara, não curti muito, não. Exatamente por fugir disso. Eu tenho uma coisa, cara, que é muito chata. Eu não tenho... Isso é um defeito. Eu não tenho aquela coisa muito empresarial. Tipo assim, beleza. Entra um, sai outro, entra outro. Mas aí é chato. Eu olhei. Não leva jeito, cara. Eu te falo. Velho, vai fazer outra coisa. Vai aprender bateria. Porque senão tu vira um negócio cansativo pra você, né? Vira um negócio cansativo. Que é só pela grana, tu fala, pô, esse parceiro aí não vai rolar. Tanto que, né, o aluno, quando é legal, cara, a hora passa e fala assim, cara, já deu 1 hora, meu irmão. E se eu não tenho um aluno depois, eu vou embora com ele, eu não tô nem aí, porque é 1 hora. Não. Entendeu? Tá vendo que o cara tá evoluindo, né? Eu fico felizão, cara, quando eu vejo aquela coisa do aluno. Agora, primeiro, ou o cara chega lá, mesmo que seja por indicação, não leva jeito, eu falo, bicho, peraí, né? Eu não vou conseguir te dar jeito, não. E quando eu vejo assim, o cara tem dificuldade, mas leva jeito, vambora. Entendeu? Mas e você vê a vontade. Sim, pô. Tem uma coisa que realmente eu não...
É uma troca, né? Não tem como. Tem uma coisa que eu vejo muito também, assim, na questão aula, isso é muito importante falar também, de os pais tinham muita vontade, ou o pai ou a mãe tinha muita vontade de ter aprendido na adolescência dele. E ele quer transportar isso para o filho. Mas o filho está afim de jogar bola. Jogar videogame. Ele não está afim de tocar guitarra. E eu falo isso. Isso já doeu em muita mãe, de eu chegar e falar assim, cara... Cara, e tem uma coisa também... Então, por isso que eu falei, eu não tenho aquela coisa, meu curso é tal. Cara, pode procurar sim, uma indicação. E se eu tiver o tempinho, eu vou dar a aula sem problema nenhum. Minha única limitação é por, hoje em dia, eu estar dando aula dentro da minha casa. Isso é muito louco, porque eu lembro quando eu dava aula em escola de música na cidade, aí você é funcionário da escola. Isso. E quem chega, vai para você, vai para outro professor, aquela coisa toda. E aí tu via nitidamente que a mãe fazia assim com o garoto. Colocava de 2 às 3. Aula de natação. 3h30, não sei o quê. Inglês. Ela quer tirar aquele moleque de dentro de casa. Isso. Aí bota, enfia esse moleque na aula de guitarra, chegava o moleque com aquela cara de bobo cansado, lá. Cansado, porque ele já fez aula de natação. Tadinho, garoto, já fez exausto, cara. Eu tive essa reclamação, o menininho sentado na cadeira e falou assim, pô, pensei, cara, a tua aula é muito legal e tudo, cara, mas tudo que eu queria, ele era pequenininho, tudo que eu queria era chegar em casa e poder almoçar, ver um desenho, descansar um pouco, para depois estudar. Eu falei, mas o que você faz? Meu irmão, o cara me deu uma lista. Ah, bicho, é uma covardia. Ele me deu uma lista de coisas que ele fazia por dia que eu fiquei cansado só de ouvir. Só de ouvir, né? E esse molequinho hoje em dia já é velho, já é médico, pra você ter ideia. Mas eu tive que falar pra mãe. A mãe na época não gostou muito, mas hoje em dia ela me entende. Cara, o moleque porque tem gente que bota o filho no mundo e parece que não quer cuidar, né, mano? Desculpa, assim, a realidade. Ah, sim, ele quer tira esse moleque dentro de casa, enche ele de coisa e quer ele me deixa em paz. Isso. Pô, e não é, né? Não é uma assim, obrigação, né? Mas enfim, cara. Estou aí disponível. Por favor. As redes do Percy vão estar na descrição. Segue o cara lá no Instagram, meu parceiro. Segue o cara no Instagram, pô. Isso é importante, ali sempre tem uma fala assim, o Percy falou, né, que teria um equipamento digital, então já chega lá, ó, Percy, teu time camper, já chega pro cara. Como é que é o negócio? Aqui a gente briga. Como é que é? Que a gente briga aqui, porque eu sou do time fractal, eu prefiro fractal. Aí tu é do time camper. Aí rola treta. Rola. Não tem um vídeo que eu não posto que vem os incircuncisos lá. Tá gostando do fractal? Sai daí, ô miséria. Eu gostaria de ter os dois para sentar com calma e testar. Eu nunca tive isso. Quando quiser, ó, tá tudo aí disponível, bicho. É nosso. Cara, para finalizar aqui. É isso. Isso aqui é uma coisa. Antes a gente vai encerrar tocando sempre com uma. Não, a gente vai encerrar, depois de encerrar, tomando um café. Sem café, bicho, não tem como começar. Que é o seguinte: é um café na entrada e outro na saída. Não tem essa. A gente vai encerrar. Tem uma base que eu sempre toco aqui no final, que é um blusão meio. Blues, que eu costumo dizer que é um blues malandrinho. Mas antes disso, cara, eu queria que deixasse um recado pra galera. Um recado pro cara que tá chegando agora, o cara que tá começando a entender esse universo da música. O que tu acha importante? Se você pudesse resumir, assim, o que se resumiria pro cara que tá chegando, que tá começando a trabalhar, a tocar? O que é essencial? Tu fala assim, pô, bicho, o cara... Como tu já é um cara experiente, já passou por várias coisas, ele nunca pode deixar que isso aconteça com ele. O que seria, assim? Você poderia? Cara, antes de tudo, assim, eu vou estender um pouquinho na resposta. Sim. Mas, como eu já acompanhei algumas pessoas, o principal fator que o cara te contrata, ou que você vai tocar em algum lugar, a primeira coisa é a tua pessoa, não é a tua musicalidade. Eita. Por quê? Várias vezes eu já vi músicos excelentes e o cara não toca com ninguém, porque o cara é difícil. Eita, isso é muito sério. Então, uma vez o Erasmo virou para mim e falou assim, meu irmão, o que eu quero na estrada, eu fico mais tempo com a banda na estrada do que em casa, né? Do que com a minha família. Então, essas pessoas que estão ao meu lado, elas têm que me fazer bem. Então, cara, e o que faz bem? Primeiro, você ser profissional, chegar na hora certa, ter o equipamento em dia e o principal para mim, tudo, humildade. Que eu vejo muita gente... Quanto mais pior o músico é, mais marrento ele é. Caraca, você falou um negócio muito sério. Entendeu? Músico bom não é marrento. Porta, né, músico bom não é marrento. Não é. Músico, exatamente isso. Isso fecha a porta, né, cara? Não, mas por que eu estou dizendo isso? A questão da humildade.
A humildade, quando eu me refiro, não é nem questão... Porque tem gente que confunde ser humilde e ser bobo. Sim. Né? Você não pode ser bobo contratante, ser bobo claro. de artista. Sim. Você tem que ser humilde, sim. É a questão do aprendizado. Porque, vamos supor, quantas vezes eu estava dando aula e o aluno chegou com uma coisa e eu falo assim, cara, o que é isso aí? Aí o aluno fica naquela, né? Não, pô, você que é o professor. Não, hoje você é o professor. Quero aprender isso. Isso é humildade. Fez? Entendeu? Com humildade, você vai estar sempre aprendendo. Sempre. Se você não é humilde, meu irmão, tu vai estagnar, você vai parar, vai ser difícil, você vai ser uma pessoa difícil de tocar, porque o cara fala assim, porra, o José das Couve, ele toca bem, mas porra, ele é chato, ou ele não chega na hora, ou ele é um cara difícil, ele não ouve o que eu tenho para dizer para né? Ele não ouve o que eu tenho para dizer para ele. Enfim, humilde. A palavra certa é só isso, humildade. Caraca, depois de uma dessa aí, fala aí. Aí é só tocar aquele blusão. Aquele blusão. Jesus é o rei. Como é que é esse blusão? Aqui é assim, tá? Eu não sei nada que vai acontecer. Não sabe nada. Se souber, não tem graça.
Absurdo, tá? Bicho, Tem que respeitar. obrigado aí pela... Valeu, meu irmão. Obrigado aí pela presença mais uma vez. Abrilhantando o nosso programa aqui. Pô, uma honra mesmo ter você aqui. E mais A honra foi minha. Mais uma resenha aqui, nessa brincadeira. Agora é a hora do café. Né? Agora é a hora do café. Tem outro. Daqui a pouco o nosso amigo Marco Lima, que tá aqui, ó. Marco Lima, vai estar aqui com a gente. Eu tô aqui tocando, cheio de bicho brabo, ó. Brabo. Só bicho brabo aqui me olhando. Coisa linda. Gente, obrigado aí mais uma vez aí. Mais uma, né, meu velho? Mais uma. E só tá melhorando. Né? É cada semana um mais bravo que o outro. Esse aqui a gente tocou bastante. Esse aqui a gente fez um som. Aí. É isso que é bom. A galera gosta de... O papo é bom, mas o cara quer ver o que você usa, quer ver, né? Teu som, quer né? saber teu som, quer ouvir você tocar. Coisa linda. Eu sei porque quando eu vejo, eu também sinto. Também sei, se você quer ver a galera tocando. Eu quero tocar, pô. Obrigado, gente. Tamo junto e fica ligado. Não sai desse canal aí sem se inscrever, por favor. E tamo juntão. Abraço. Valeu.